Gostaria de, primeiro, agradecer a presença de todo mundo no nosso primeiro webinar do nosso serviço de hemodinâmica e cardiopatia estrutural do Hospital Felício Roxo. Nós estamos, a nossa equipe toda aqui presente, acrescidos da doutora Tânia, da doutora Maria, do doutor Rodrigo Lana, que é um colega que trabalha no Hospital Semper, nosso amigo de longa data, e o doutor Alisson, que é o nosso anestesiologista aqui do Felício Roxo. Se o doutor Efraim pudesse colocar o primeiro slide para eu mostrar para vocês qual que é a nossa ideia desse webinar hoje à noite. Efra, você pode compartilhar sua tela comigo? Obrigado. Então, olha só, nós vamos ter uma programação que a ideia é ser bem dinâmica. Nós vamos ter uma pequena apresentação do Dr. Jamil a respeito do tema de hoje, né, que é o tratamento percutâneo da estenose da válvula aórtica, mas de uma forma menos agressiva para o doente. O Jamil vai nos apresentar o racional desse motivo da gente fazer essa reunião hoje. E logo a seguir, nós vamos passar por um caso clínico. Um caso recente que nós temos os nossos colegas que foram responsáveis pelo paciente. Nós temos o anestesista, o ecocardiografista, a coordenadora do CTI, todos comentando a respeito desse caso. Nós vamos fazer com que seja bastante interativo. Nós temos, então, Jamil e eu na moderação, o Jamil apresentando, a nossa residente Lorena apresentando o caso, com comentários de todas as pessoas que participaram do caso, cada um no seu foco. Dr. Eduardo Key vai estar responsável pela moderação digital, ou seja, nesse chat que vocês estão escrevendo, façam perguntas, que a gente vai interromper e vamos tentar responder essas perguntas. No fim, Dr. Efraim vai nos apresentar qual que é o resultado mundial dessa nova abordagem e qual que é o nosso resultado também dessa nova abordagem. E nós vamos deixar um tempo para a gente perguntar sobre essas dúvidas que possam surgir. Então, eu agradeço a presença de todos, espero que todos aproveitem ao máximo esse webinar. Então, nós criamos no Felício Roxo, recentemente, visto que a hemodinâmica tem migrado para uma área de cardiopatia estrutural, e isso nos últimos 5 anos tem sido cada vez mais intenso, isso. Então, a hemodinâmica do Felício Roxo mudou o nome dela, mudou a marca, virou o Centro de Hemodinâmica e Cardiopatia Estrutural do Hospital Felício Roxo, que com o objetivo de congregar e centralizar e ampliar as ações nessa área de cardiopatia estrutural também, que vocês sabem, hoje a intervenção, o carro-chefe seria na cardiopatia estrutural as intervenções da válvula aórtica, mas a válvula mitral nós já realizamos há algum tempo e agora fazendo também o tratamento para insuficiência mitral, os fechamentos de apêndice atrial, os fechamentos de CIA, forame oval, CIV, intervenções na área da válvula pulmonar e, mais recentemente, a válvula tricúspide também. Com isso, a gente acredita que a gente pode facilitar o encaminhamento desses pacientes pelos médicos assistentes, propiciando agilidade na propedêutica e na tomada de decisões. E a nossa ideia é reunir os especialistas de cada área para promover de maneira consistente e uniforme os tratamentos baseados nas melhores práticas clínicas com os melhores resultados possíveis. Para isso, nós dividimos o nosso serviço, e essa vai ser a minha última slide da minha fala, antes de passar para o Jamil, para ser de uma forma didática. Não quer dizer que um é o especialista maior numa área e outro em outra, mas para que os assistentes possam saber que a coordenação, ou que vai congregar as ações nas doenças da válvula aórtica, sou eu, das doenças da válvula mitral, Dr. Jamil,
Nos tratamentos dos líquidos paravalvares hoje, porque até então os líquidos paravalvares eram de indicação de reoperação e hoje a maioria dos pacientes são de tratamento percutâneo. O Dr. Eduardo Key vai coordenar essa área. As intervenções no átrio, principalmente no apêndice atrial, Dr. Efraim Flam, que esteve nos Estados Unidos, em Cleveland, durante um ano, participando de vários procedimentos, de várias áreas da cardiopatia estrutural. O Eduardo Falqueto, junto com o Dr. Efraim Flam, são os nossos especialistas na imagem cardiovascular avançada. Do Eduardo Falqueto, além da tomografia, ele é o expoente da ressonância na área cardiovascular. Intervenções de cardiopatia congênita, todos conhecem, doutor Edmundo. Nosso coordenador da ecocardiografia intervencionista, doutor Fábio Toffoli, junto com a doutora Maria Costa, que ficam mais com a gente. As patologias tricúspides e pulmonares, doutor Eduardo Falqueto tem se especializado muito também nas intervenções das tromboembolismos pulmonares. E nós criamos um Heart Team, que já existia no hospital, que é coordenado apenas para coordenar as ações por mim, Dr. Fábio Toffoli e Dr. Renato Braulio, nosso coordenador da cirurgia cardíaca. Sem mais demora, eu gostaria de chamar o Dr. Jamil para nos apresentar o racional desse webinar. O que quer dizer TAV minimalista, Jamil? Você poderia compartilhar a sua tela e a gente avançar. Lembrando a todos que nós estamos abertos a perguntas, dúvidas. Dr. Eduardo Key interrompe a apresentação e a gente tenta resolver isso ao longo do webinar. Jamil. Você está com o som fechado, Jamil, ou não? Jamil, liberar o áudio. Ok. Todos me ouvem agora? Estão ouvindo, sim. Perfeito. Olha, um prazer enorme, como a Maria já antecipou, a gente poder receber vocês aqui para compartilhar conosco esse momento de transformação que nós estamos passando pelo nosso serviço. Isso é um trabalho de muitos anos e a gente sempre vai procurando, ao longo da nossa convivência, oferecer o melhor que a gente pode, de acordo com a experiência que a gente vai adquirindo no convívio internacional, e a gente vê vários centros se transformando dessa forma e achamos que nós teríamos as condições também para poder trabalhar desta forma e, aproveitando esse momento aí desse distanciamento que nós estamos tendo em relação à pandemia, nos aproximar dos nossos colegas, dos nossos amigos, que a gente já está sentindo muito essa distância, e criamos essa alternativa de mensalmente ter essa reunião e, além disso, nós vamos depois anunciar, nós temos reuniões semanais mais simples pela manhã, que todos estão convidados também para participar. Bom, meu trabalho aqui hoje, a minha função é tentar descrever o que seria uma TAV com abordagem minimalista, qual é o racional para isso. A gente tem que lembrar que esse é um procedimento relativamente recente na cardiologia, iniciado em 2002, ainda de uma maneira bastante rudimentar, por esse francês, Alain Cribier, que, por via transeptal, conseguiu realizar um primeiro implante percutâneo de válvula aórtica, já que as dilatações da válvula aórtica apresentavam um resultado bastante precário quando era feita isoladamente com balão. Depois disso, a TAV começou a ser testada em pacientes de alto risco cirúrgico ou pacientes que eram inoperáveis. E nós temos aqui, se a gente pudesse sintetizar a trajetória que nós tivemos em relação à TAV, nós temos aqui duas situações em que essa TAV foi realizada em extremos de pacientes. Primeiro, um paciente de elevadíssimo risco,
com todas as comorbidades possíveis e imagináveis, segundo a equipe que realizou, com a aorta em porcelana, então, um paciente inoperável de altíssimo risco. E, mais recentemente, no mesmo centro, quem foi submetido à intervenção foi um paciente considerado de baixo risco. Todos os estudos que foram feitos, eles seguiram essa trajetória. Inicialmente com pacientes de alto risco ou risco cirúrgico proibitivo, e a seguir migrando para o paciente de baixo risco em função do excepcional resultado que foi obtido. E a gente vê aqui um pouco menos de um mês da realização da TAV, o Mick Jagger fazendo um ensaio para o próximo show dele e bastante satisfeito com essa alternativa de tratamento. A gente tem que entender que realizar o procedimento numa situação dessa, para uma situação dessa, demanda uma enorme transformação. Aqui nós temos uma válvula tricúspide calcificada, degenerativa. Aqui nós temos uma válvula bicúspide, então a trajetória teve que ser longa, os dispositivos tiveram que evoluir e as experiências também, para que a gente pudesse se aventurar em novas situações, em novas realidades clínicas. Os dois dispositivos mais comumente usados no mundo todo, que já foram mais testados, são esses dois. Aqui nós temos o dispositivo da Edwards, que é um dispositivo balão expansível, que requer um marcapaseamento com alta frequência para que a gente tenha uma verdadeira parada cardíaca e possa implantá-lo tranquilamente. E esse é o outro dispositivo, um dispositivo autoexpansível de nitinol, aqui de cromo cobalto e aqui de nitinol, aqui uma válvula de pericárdio bovino, pericárdio porcino, e esse dispositivo autoexpansível ele vai comprimido em um sheet, e esse dispositivo é retraído e garante a expansão da válvula e o seu funcionamento. Aqui eu aproveito para mostrar a vocês o que acontece e o que é uma preocupação que a gente tem em relação aos ósseos coronarianos. Quem pode trazer problema para a oclusão dos ósseos coronarianos são os folhetos nativos do paciente. Então nós vamos ver depois na tomografia a importância que tem a medida da altura da coronária, né, em relação ao ânulo aórtico, bem como o tamanho do seio onde esse folheto vai ser acomodado. Tudo isso são aprendizados que foram sendo somados ao longo da experiência. Bom, o que significa realizar a TAV de maneira minimalista? Em primeiro lugar, em relação à anestesia do paciente. Convencionalmente, esse procedimento começou a ser feito com anestesia geral e, progressivamente, ele foi sendo tentado através de uma sedação em função das condições clínicas que o paciente apresenta, em função da melhor recuperação e de uma facilidade muito maior de manuseio de um paciente de altíssimo risco. Lógico que nós estamos falando aqui da TAV minimalista exclusivamente para aqueles casos em que a gente pode realizar o procedimento por via femoral, em que tem o acesso possível perifericamente. Então, de uma forma geral, o acesso é sempre femoral nesses dois casos. Nós precisamos de um acesso arterial secundário, que é onde a gente insere um catéter de pigtail para controlar o posicionamento da válvula e, eventualmente, para fazer uma proteção do lugar do acesso primário, onde a gente vai inserir um dispositivo de alto calibre. Então, esse acesso secundário na convencional é só contralateral. Na TAV minimalista, ele pode ser radial quando a gente não precisa dessa proteção do sítio contralateral. O marcapasso na TAV convencional é feita por acesso venoso direto e na TAV minimalista em extremo, isso já está sendo suprimido, utilizando-se o fio guia do implante para realizar o marcapasseamento. O eco, nós perdemos aquele conforto do eco transesofágico e passamos a realizar o eco transtorácico. Isso só foi possível por causa da evolução dos dispositivos, da segurança que a gente tem, tanto com relação ao dispositivo balão expansível, que tem hoje uma taxa baixíssima de leak pelas características dele, como o dispositivo autoexpansível, que hoje é reposicionável e a gente pode avaliar e tirá-lo antes de definir o implante. A ausência de sonda vesical, na minimalista, sem acesso central, e isso vai levar a uma redução da permanência hospitalar
e, consequentemente, uma redução do custo do procedimento. Esses são os objetivos de se realizar a TAV minimalista. Isso foi possível, conforme eu disse, pela evolução das próteses. Nós temos aqui o que aconteceu com as próteses balão expansível. Essa é a que nós empregamos hoje no mundo todo. Uma pequena evolução dela está sendo incorporada agora, mas vejam a diferença na dimensão, no diâmetro dos dispositivos. Hoje nós trabalhamos com 14 frente, 16 frente no seu maior tamanho. A mesma coisa aconteceu com a prótese autoexpansível, ela reposicionável, e também, em uma geração mais à frente, ganhou uma saia de proteção para que pudesse haver uma menor chance de ocorrer o leak paravalvar. Uma outra questão bastante importante, e eu sempre faço menção e retorno a essa publicação, porque eu acho que é uma coisa que interessa demais a cardiologia clínica, é o estagiamento da estenose aórtica de acordo com o dano, a extensão do dano cardíaco. Esse é um trabalho que foi feito com base nas publicações ou nos estudos Partner 1 e 2, envolvendo 1.600 pacientes. Os estudos foram randomizados, os doentes foram ou para a cirurgia de troca valvar, a cirúrgica, ou para o implante percutâneo. E, analisando retrospectivamente os doentes que haviam sido randomizados aleatoriamente, verificou-se que havia um gradiente de alteração cardíaca nesses pacientes. E ele chamou de pacientes com estágio 0 aqueles em que não tinha estenose aórtica, mas não tinha nenhum outro dano cardiovascular. No estágio 1, ele viu os pacientes que tinham já um dano no ventrículo esquerdo, caracterizado por essas transformações. No estágio 2, já começava a haver uma ocorrência de aumento do átrio esquerdo e uma incompetência da válvula mitral, uma insuficiência mitral. No estágio 3, esse dano já se estendia para o lado direito, para a artéria pulmonar e para a válvula tricúspide. E, no estágio 4, aqueles pacientes que tinham o dano do ventrículo direito. É importante dizer que essa alteração ela não é sequencial, ela não necessariamente segue essa ordem ou ela tem que coexistir para que um doente seja no estágio 4. Não se trata disso. Eles podem ser independentes e não são aditivos. E ele verificou que nesses 1.600 pacientes analisados, a ocorrência de estágio 1 era mais baixa, a de estágio 0 era baixa, de estágio 1 um pouco mais de 10%. No estágio 2, já com danos para o átrio esquerdo, para a válvula mitral, praticamente a metade dos pacientes tinham esse tipo de alteração, um percentual bastante expressivo com danos da artéria, aumento da pressão pulmonar e dano na tricúspide, e uma porcentagem também não desprezível de dano do ventrículo direito. Ou seja, nós estamos lidando com doentes, muito frequentemente, que têm uma situação clínica delicada pela própria patologia, além de outras comorbidades que possam ser associadas à doença dele. Isso não necessariamente, ou nem sempre, é possível de ser detectado pelos scores de que nós lançamos mão hoje para poder selecionar pacientes de acordo com o risco que eles apresentam para o procedimento. Nós vamos ter oportunidade de discutir isso depois. E ele mostra aqui que a mortalidade de 1 ano desses pacientes, apesar do resultado satisfatório do procedimento cirúrgico ou da troca valvar, ele é bastante diferente de acordo com o estágio que o paciente se encontrava antes do procedimento, chegando até 25%. Ou seja, tratar um doente nessa circunstância, quanto menos agressivo a gente for, certamente nós vamos assegurar uma melhor evolução para eles. E essa é a ideia da TAV minimalista, além do custo, da situação clínica, do bem-estar do paciente, é tornar o procedimento mais simples. Nós tínhamos uma situação, quando a TAV começou, que tinha esse aspecto aqui, essa era a sala para a realização do procedimento, e hoje a gente consegue realizar o procedimento dessa maneira. Isso aqui não tem nada a ver com a pandemia, viu, gente? Não foi transformada assim por causa da pandemia para evitar aglomeração. Foi porque verificou-se que isso poderia ser feito com segurança, com os dispositivos e com a experiência acumulada.
Esse é o objetivo, diminuição do pessoal dentro da sala, procedimento simplificado, diminuição de recursos, maior segurança e melhor recuperação para o paciente. E é essa a ideia que nós temos procurado absorver e implementar no nosso serviço. Eu vou interromper o meu compartilhamento para que o Ari possa dar sequência na moderação. Obrigado, Jamil. Antes da gente continuar, queria anunciar que nós temos, nesse momento, 90 pessoas participando do webinar. A gente agradece a todos por estarem compartilhando esse momento com a gente. Jamil, eu queria te fazer uma pergunta antes de passar para o caso. Nessa TAV minimalista, como você está apresentando, você nota uma redução da internação hospitalar desses pacientes também? Do tempo de internação? Você está sem som. Eu desliguei. Frequentemente, a gente tem trabalhado com uma média de 2,5 dias de internação dos pacientes e pacientes de alto risco, porque a gente consegue ter autorização por parte dos agentes pagadores para realizar a TAV em pacientes de alto risco ou de risco intermediário, STS acima de 4 e menor que 8%, em pacientes acima de 80 anos. Então, assim, são doentes de risco, doentes delicados, e eu acho que isso é relevante para eles e isso definitivamente proporciona uma menor permanência deles hospitalar. Nós temos que ressaltar aqui, Ari, a importância que tem do serviço de anestesia, porque se o anestesista não for um parceiro efetivo e trabalhar conjuntamente conosco, a gente não consegue implementar essa prática. Você não tem essa mesma impressão? Tenho sim. Nós vamos deixar o Adson falar daqui a pouco, quando a gente for apresentar o caso, para a gente poder discutir cada etapa desse caso, tá ok? Perfeito. Então, eu gostaria de... Obrigado, Jamil. Excelente. Eu gostaria de chamar a doutora Lorena, que é a nossa residente no 2º ano de residência de hemodinâmica, e até já anunciar, ela já fez 2 casos de TAV, já no seu 2º ano de residência. Lorena vai apresentar um caso para a gente, e a gente vai interrompendo esse caso ao longo do surgimento das dúvidas, ou então para a gente ouvir a opinião de cada especialista. Então, vão ter esses comentários, são as pessoas que estão aqui participando da nossa mesa, como eu já anunciei, o Jamil e eu, o Dr. Rodrigo Lana, que é o cardiologista da paciente, Dr. Eduardo Falqueto, que está aqui junto com a gente, doutora Maria, Dr. Alisson, nosso anestesiologista, e a doutora Tânia Lorenzato, que é a cardiologista e coordenadora do CTI do Felício Rocha, do CTI cardiovascular. Doutora Lorena, poderia apresentar o caso para nós? Então, muito obrigado por você estar aqui e participar com a gente disso. Muito obrigada, doutora Ari. Boa noite a todos. Então, nós vamos apresentar o caso de uma paciente que foi submetida à TAV em junho deste ano no nosso serviço. É uma paciente do sexo feminino, de 90 anos, que tinha um peso de 62 quilos, altura de 1,54, um IMC de 26. Ela se encontrava em classe funcional 3 de NIRA e ela havia tido uma internação recente devido a uma insuficiência cardíaca descompensada perfil B associada a um quadro de síndrome coronariana aguda. Das comorbidades, ela era hipertensa, tinha uma doença renal crônica não dialítica, era coronariopata, apresentava doença arterial obstrutiva periférica, hipotireoidismo, uma asma persistente leve e tinha obesidade. Então, ela estava em dupla antiagregação plaquetária com a S-ticagrelor, fazia uso ainda de carvedilol, enalapril, furosemida, atorvastatina, o Puram e o Clenil. Então, um tratamento otimizado aí para a insuficiência cardíaca também. Nos exames laboratoriais, uma hemoglobina de 10, uma creatinina de 1,79, o clearance dela era aproximado de 24, e o ecocardiograma evidenciava uma fração de ejeção de 80%, um átrio de 45%, ela apresentava também uma HVE concêntrica e importante, e o que chamava mais atenção ao ecocardiograma era uma válvula aórtica trivalvular, com uma estenose importante, apresentando uma velocidade de 3,98, com um gradiente médio de 35,
uma área de 0,6 e uma área indexada de 0,4. Apresentava ainda uma insuficiência mitral e uma insuficiência aórtica leves. Maria, como que você definiria esse ecocardiograma? Quais seriam os critérios para você falar é uma estenose aórtica grave, não é uma estenose aórtica grave? Faz um comentário para a gente sobre essa conclusão que foi dada aqui no ecocardiograma. Bom, boa noite a todos. Bom, o eco chama atenção, assim, você vê uma paciente idosa com fração de ejeção de 80%, né? Então, você vê que realmente deve ser um VE bastante hipertrófico, né? E a medida aí compatível aí com a HVE com hipertrofia concêntrica é importante, que é um achado que a gente vê muito nesses pacientes idosos, que são os ventrículos pequenos, hipertróficos, com essas frações de ejeções acima até um pouco do normal, e você vê que os gradientes não são gradientes até classicamente da estenose aórtica grave, né? Você vê que ele não chega a 40 de médio, a velocidade é um pouquinho abaixo de 4, com certeza, porque esses idosos, eles têm a cavidade ventricular um pouquinho menor do que o habitual, não seria até interessante, não sei se foi medido na época, o volume sistólico indexado até, mas para agregar como propedêutica mesmo. Mas uma área indexada de 0,4, a gente não tem dúvida nenhuma, realmente que a gente está diante de uma estenose aórtica grave e com esses comemorativos aí de hipertrofia importante, gerando essa fração de ejeção aí um pouco superestimada. Ok, então uma estenose aórtica grave, você não tem dúvida em relação a isso com essa paciente, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos continuar, Lorena? Vamos. Então, durante essa internação com uma insuficiência cardíaca descompensada e uma síndrome coronariana aguda, foi realizada uma cineangiocoronariografia que mostrou um tronco sem obstruções significativas. A DA mostrava uma obstrução 70% ostial, então foi realizada uma angioplastia do tronco para DA. A CX apresentava atenomatose difusa moderada. Um ramo diagonalis também apresentava uma obstrução de 90% no ósseo, que foi optado por tratamento clínico. E a coronária direita também apresentava uma obstrução de 90% proximal, que também foi tratada com angioplastia. Só um minutinho, Lorena, antes de a gente seguir, Jamil, dentro do que você falou na sua nova classificação da estenose aórtica, de acordo com os danos que ela vai causando no território cardiovascular, essa paciente tem uma insuficiência cardíaca descompensada, não é isso, Lorena? Isso. Com fração de ejeção preservada, uma estenose aórtica grave. Você classificaria ela em que estágio? Olha, Ari, eu acho que falta assim, alguns detalhes ecocardiográficos para a gente poder caracterizar melhor, mas ela já tem uma IM leve a moderada, então ela já saiu, o estágio 0 é quando não tem alteração, estágio 1 quando tem hipertrofia ventricular esquerda, estágio 2 é quando já tem algum grau de insuficiência mitral. Então, eu acredito que ela já esteja num estágio 2. Sabe, assim, se a gente tivesse umas medições aqui, a pressão pulmonar e alguma coisa relativa ao lado direito do coração, ela poderia até, inclusive, estar no estágio mais avançado. Ok, obrigado. Outra coisa importante, Ari, é assim, isso não é a classificação da estenose aórtica. Tem os guidelines novos, depois aí o Falqueto, a Maria pode me ajudar melhor, que a gente tem a classificação de estenose aórtica A, B, C, D. Eu acho que esse caso dela é um C, né? Deve ser um C2, depois eles podem até me ajudarem melhor nisso, que ela é sintomática com estenose aórtica grave. Mas isso é uma coisa relacionada à gravidade da doença, e não ao estágio de acometimento cardiovascular, que foi o objetivo do trabalho que nós mencionamos. Ok, a Dinalva está perguntando, Jamil, quando que você fez a angioplastia dessa paciente? Na mesma internação da TAV ou quanto tempo antes? Rodrigo Lana com a palavra. Ela não fez conosco, ela já tinha feito a angioplastia. Rodrigo, quando que ela... Eu vou pedir para você falar depois um resumo do caso, mas
Só para a gente descobrir, Adinalva, quando que foi feita essa angioplastia? Tá. Bom, primeiro aqui, antes eu vou agradecer aqui o convite, né? É muito bom estar aí de volta ao Felício Roxo, aí, com essas feras aí. Para mim, eu fico lisonjeado de fazer parte aí dessa discussão. Essa paciente, na verdade, Ari, ela fez uma angioplastia, foi mais ou menos uns 6 meses antes. Ela até pergunta assim, poxa, mas por que ela não foi logo depois para a intervenção dessa válvula aórtica dela? É porque, como todo idoso, você imagina, ela já tem uma creatinina de 1,70 e poucos, ela teve algumas complicações depois. Então, assim, só para você saber, ela chegou lá em edema agudo de pulmão, com a troponina alterada, e ela com 6 horas estava em hemodinâmica. E nós não conhecíamos essa paciente antes. Depois, na investigação, na avaliação dela, viu que ela tinha, na verdade, um sopro, né, de estenose aórtica. Então, foi há mais ou menos 6 meses depois que ela foi para a intervenção aí da válvula. Ok? Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Lorena. O eletrocardiograma mostrava um ritmo sinusal, tinha um desvio do eixo para a esquerda, algumas extrasístoles ventriculares. Eu acho que... Bom, antes da angiotomografia, Lorena, volta o eletro. Rodrigo, então você estava com essa paciente que é uma coronariopata, ela 90 anos de idade, uma insuficiência renal crônica não dialítica, com uma estenose aórtica grave, internando com insuficiência cardíaca. Faz uma coisa breve, um resumo de por que você achou assim, essa paciente, ela tinha que ir para mais uma intervenção. Como é que ela era na vida dela, independente ou não? Ela é muito frágil, não era muito frágil? Como é que você viu essa paciente? Sim. Maria, essa pergunta é muito boa. É o que nós nos deparamos hoje com os nossos pacientes. Eu acho que quem faz, aí, quem é médico assistencialista, nós temos vários, aí, Tânia e demais, a gente se depara com isso. Pacientes, às vezes, idosos, mas é aquele idoso que tem a cabeça boa, né? Na verdade, assim, tem as atividades laborativas em casa, assim, perfeitas, conscientes, e se depara com a situação dessa, uma paciente coronariopata grave, com estenose aórtica grave, e a família te cobrando, olha, e aí, o que nós vamos fazer? Muito difícil, a gente sempre tenta fazer uma estratificação desses pacientes, tem diversos scores aí, mas assim, mesmo assim, um score para você levar um paciente dessa para uma intervenção cirúrgica é muito difícil, né? Você vai ver lá a creatinina já alterada, um paciente muito idosa, né? Um paciente coronariopata grave, e realmente é por isso que realmente eu acho que ganha um grande espaço e é muito promissor esse procedimento, né? E na verdade, nós tratamos, né, essa coronária dela, né? Primeiro foi a coronária direita, depois foi feita uma angioplastia na DA dela, e a válvula aórtica, eu quis dar um tempinho para ela melhorar essa função renal e tudo, e essa paciente ainda continuava muito sintomática. Nós conversamos com a família, posicionamos eles a respeito disso e optamos por esse tratamento aí com a TAV. Entendi. Obrigado, Rodrigo. Ari, só para eu me corrigir aqui, tá? Seria D1, estenose aórtica importante com gradiente alto, sintomática. Entendi. Ok. Então, Lorena, você vai continuar? A gente podia, então, foi pedido isso que eu estou vendo aqui, né? Uma tomografia, não é isso? Pode continuar. Isso. Certo. Lorena, só um minutinho antes de continuar. Tem uma pergunta aqui do WhatsApp para o Alisson, que estava na anestesia. Alisson, se tem alguma característica clínica que o faça pensar nesse procedimento você fazer uma anestesia geral ao invés de fazer uma TAV minimalista? Uma característica especial clínica do paciente. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite. Fiquei muito lisonjeado de estar representando a anestesia do Hospital Felício Roxo. Nesse caso, especificamente,
não teve nenhum fator que me levasse a fazer uma anestesia geral, não. O que normalmente eu poderia ficar mais preocupado é de uma via aérea que não fosse patente, que eu pudesse precisar entubar essa paciente, mas, se eu não me engano, não tem um peso dela aí, não, mas eu estou lembrando desse caso, era uma paciente magra. Normalmente os pacientes que vêm para fazer TAV, raramente tem algum paciente obeso, com uma circunferência cervical maior ou alguma alteração que possa dificultar o manuseio da via aérea durante uma sedação. E um outro ponto que poderia chamar minha atenção para fazer uma anestesia geral seria talvez um risco de uma complicação maior. Ou então o paciente não conseguir ficar deitado, uma ortopneia, que também poderia precisar de que eu entubasse esse paciente, ou até mesmo o paciente não ter uma cognição, uma demência, ao ponto de não ficar imóvel durante o procedimento, né? Porque é um procedimento que, nos momentos principais, eu precisaria que ele cooperasse e ficasse imóvel durante uma sedação consciente, né? Seria os principais fatores assim que eu consigo enxergar. Mas nesse caso em si era uma paciente magra, apesar de 90 anos, era uma paciente extremamente colaborativa, não tinha nenhum fator assim que me levasse a já induzir uma anestesia geral de cara. Obrigado, Alisson. Nós vamos voltar a você para algumas características, mas eu coloquei aqui uma pergunta na tela, quem quiser votar. Nessa paciente, antes da gente olhar a tomografia, qualquer coisa, uma senhora de 90 anos, com uma boa qualidade de vida ainda, qual que seria a melhor conduta? Um tratamento conservador, a TAV, ou uma troca valvar cirúrgica convencional? Vamos dar aí mais 15 segundos para as pessoas votarem, mas vocês conseguem acompanhar na tela a evolução da votação? Ou não? Mas eu posso adiantar para vocês, está vencendo os 15 minutos. Nós temos mais de 60% das pessoas que votaram. 98% estão indicando TAV e 2% estão indicando tratamento conservador. Ninguém indicou a cirurgia para essa paciente. Ok. Obrigado pelas respostas. Nós temos uma pergunta aqui do chat. Se essa paciente não teria, na verdade, uma estenose aórtica no estágio D3. Maria, você poderia, por gentileza, falar o que você acha, a sua opinião sobre isso? Sobre o grau de evolução da estenose aórtica? Eu acho que sim, acho que poderia se encaixar como D3, sim. Acho que vai ser mais uma coisa subjetiva da avaliação do paciente, sim, mas eu acho que D3 se encaixaria, sim, perfeitamente. Maria, só para a gente discutir aqui, ela não tem uma fração de ejeção normal com gradiente alto? Ela tem um gradiente limítrofe, né, James? Então, assim, ela poderia ser... Pode falar. Não, é porque, assim, se a gente considerar o gradiente alto, ela é D1, né? Com fração de ejeção normal sintomática. Não é isso? O gradiente dela bate na trave, né? Bom, porque depois eu sei o gradiente do CAT também, por isso que eu estou falando, né? Acho que é só por essa questão, mas aí é só questão... Chama-se viés, né, Jamil? Isso acontece. Mas só para lembrar aí que isso não tem nada a ver com aqueles estágios que nós falamos antes, tá? O estágio é a repercussão da doença, não é isso? No lado cardiovascular como um todo. E que, de certa forma, tem valor prognóstico também, né? Com certeza. E, aliás, eu vou oferecer, nós vamos, depois, logo que acabar aqui,
postar no grupo, nos grupos que nós convidamos as pessoas, aquele artigo, que eu acho que vale a pena, eu acho que tem muitos dados clínicos interessantes. Obrigado, Gêmeo. Lorena, vamos lá. Vamos lá. Então, diante desse quadro clínico, né, uma paciente... Só para você falar da importância da tomografia. Sim, volta um, Efraim. É esse aí. Isso. Então, diante desse contexto clínico, essa paciente de 90 anos, muito sintomática e ao mesmo tempo lúcida, né? Foi feita a programação para a TAV, e a angiotomografia é um exame fundamental para o planejamento do procedimento. Através dela, a gente faz a avaliação dos acessos vasculares e avaliamos também a anatomia da válvula e da aorta. Então, fundamentais para definir a escolha da prótese. A gente avalia o ânulo aórtico, a via de saída do VE, a altura das coronárias, para a gente avaliar o risco de oclusão das coronárias pelos folhetos da válvula. Avaliamos também o seio de valsalva e o grau de calcificação dos folhetos, para a gente avaliar, inclusive, pré-dilatação ou não. Avaliamos ainda a junção sinotubular e as características da aorta ascendente. Então, nesse caso, ela apresentava essa é a imagem do ânulo aórtico, apresentava uma área de 384 centímetros quadrados, um perímetro de 71,5. Vocês podem observar uma presença de uma calcificação importante no seio esquerdo, aí marcada na seta. Aqui a gente observa a via de saída do VE, e aí vocês podem observar aí também essa calcificação importante na via de saída, pegando ali o folheto, o seio esquerdo. Observam também na figura ao lado, bastante calcificação na junção sinotubular, a gente vai mostrar mais à frente. Aí a avaliação da altura das coronárias, coronária direita com uma altura de 14,7 milímetros, coronária esquerda com 13,3 milímetros, alturas bastante seguras para a realização do procedimento. Seios de valsalva em torno de 30 milímetros, né, o maior 32, o menor distância de 28 milímetros. E aí vocês observam também a calcificação importante na junção sinotubular, mas que tinha também um diâmetro seguro, tranquilo para a realização do procedimento. É fundamental também a avaliação dos acessos vasculares para a gente definir o acesso por onde a prótese irá passar, já que o dispositivo é calibroso. Essa paciente apresentava calcificação importante, tanto na femoral, nas ilíacas e na aorta, mas com diâmetros seguros para a realização do procedimento. Essa é a via de acesso à direita. A gente observava também uma bifurcação da femoral alta, então era o local de punção adequado, era bastante alto, próximo ao ligamento inguinal. Na primeira imagem da esquerda, a gente observa ali a setinha a marcação de baixo é onde está a bifurcação, a marcação de cima onde está a epigase, então a gente tinha aquela distância ali para realizar uma punção segura. Observamos ainda uma calcificação de quase 360 graus, mas com diâmetro seguro. Pode falar, Ari. Lorena, nós temos algumas perguntas aqui no bate-papo, aproveitar que você está falando sobre a tomografia. Talvez o Falqueto pudesse responder. O João pergunta se chegou a medir o score de cálcio da área valvar. E se seria 384 milímetros quadrados ou 3,84 centímetros quadrados em relação... Falqueto, antes de você responder, eu tenho várias perguntas para você ajudar. Esse foi o seu último slide da tomografia, Lorena? Okay. Acho que sim, isso. Então, Falqueto, olha só, nós estamos aí com a tomografia, Lorena falou que a tomografia é fundamental para o planejamento da TAV. Então, você podia explicar para a gente, de uma forma bem didática, primeiro, a importância da tomografia, 2, como que se pede essa tomografia? Ela é uma tomografia de tórax, de abdômen comum, ela tem algumas características.
3, esses pacientes são idosos, vão tomar contraste na tomografia. Você tem algum método de diminuir contraste? E o que vem a ser, 4, esse tal de ânulo aórtico na tomografia? Isso tem alguma correspondência anatômica? Qual que é a importância disso para você decidir qual que vai ser sua estratégia durante o procedimento? E a última, não sei se você vai lembrar de todas, qual a altura de coronária que você proíbe um procedimento? Ok? Vamos lá. Se tiver alguma coisa a mais, acrescenta para nós, por favor. Ainda bem que eu anotei, hein, Ari. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Ari, né, e Jamil, obviamente, por me colocar aí nessa sessão do serviço de hemodinâmica. É uma honra fazer parte de uma equipe com vocês e com os demais. Vamos lá. A angiotomografia aqui da aorta, né, e não das coronárias, como a gente está acostumado. Esse exame é um exame fundamental para o planejamento da TAV. Na verdade, a enquete sua ali deveria ser feita depois da tomografia, porque antes da tomografia a gente não sabe se esse paciente pode ir para a TAV ou não, tamanha a importância do exame. Ela define se a gente tem um mapa anatômico, né, da via de acesso da própria válvula, que é compatível com a realização do procedimento. Então, se não houver essa correspondência, não adianta, né? A paciente, esse paciente ou essa paciente, ela não é hábil, né? Ela não pode ser feito o procedimento. E isso, infelizmente, acontece, mas felizmente está acontecendo cada vez menos, já que o procedimento vem evoluindo bastante. Então, a gente tem dispositivos capazes de superar esses obstáculos anatômicos que a angiotomografia mostra. Então, a tomografia é essencial. Ela é um exame que foge completamente, a tomografia para a TAV, né, a angiotomografia é um exame que foge completamente da rotina da angiotomografia de um serviço de radiologia. Então, não adianta a gente pensar que o paciente se já realizou uma angiotomografia de aorta, essa angiotomografia vai dar essas respostas necessárias para eleição ou não ao procedimento, não vai. É um olhar extremamente especial ao procedimento, é um olhar de quem faz e tentando buscar essas informações com vistas na realização, nas dificuldades que o hemodinamicista vai ter para a execução do procedimento. Em termos então, a importância sem ele não dá. E aí a gente já se tentou substituir pela ressonância, é possível, assim, a ressonância tem uma correlação boa, a angio-ressonância, mas normalmente o motivo para se pensar na ressonância é a disfunção renal, e aí a gente cai no mesmo problema, né? Porque a ressonância também, ela tem limitações para exposição ao contraste nos pacientes com insuficiência renal. Então, de tal maneira que a substituição pelo eco ela não acontece, é impossível, não tem jeito. O eco não presta com acurácia a esse fim. Então, é muito difícil você não executar a tomografia, ela é essencial. Aí eu já vou passar para a sua terceira pergunta, ali, em relação ao contraste. O que a gente faz? Partindo, então, do pressuposto que é uma exposição ao contraste essencial para o procedimento, para uma doença que tem em si uma taxa de eventos muito alta, compensa o risco da nefropatia por contraste. Então, de um lado, você tem um paciente com estenose aórtica sintomática, de outro lado, você tem o risco de nefropatia. O risco de nefropatia pós-contraste, com desfecho de maior gravidade, né, que seria a terapia renal substitutiva, que a diálise é na casa de 10% se o clíris for menor que 30%, o que não é incomum nesses pacientes. Então, a gente tem que balancear isso versus o risco da doença, da inerente da doença, que é muito alto. O que a gente faz? Esses pacientes chegam mais cedo, o setor de imagem, faz um preparo guiado por médico, então é muito importante, já que eles não são usualmente tolerantes a volume, a gente fica do lado, faz um pouco de volume antes e um pouco de volume depois. Esse paciente tem uma permanência mais longa no serviço de imagem e sempre acompanhado pelo médico. Monitoramos a creatinina 48 horas depois para ver se aconteceu ou não o desfecho de nefropatia, se preenche ou não o critério de nefropatia pelo contraste. Como é que faz o pedido que você falou, que você perguntou? A imagem necessária é uma imagem que vai desde o arco aórtico, com a parte proximal dos ramos supraórticos, até a artéria femoral superficial.
passando pela femoral comum. Então, todo esse trajeto da aorta ele tem que ser analisado, já que a prótese vai passar por esse caminho todo. Para analisar isso, de acordo com a angio-TC ela é dividida, né, em pacotes pelos convênios, a gente precisa de uma angiotomografia da aorta ascendente, da aorta abdominal. Então, o pedido é angiotomografia da aorta ascendente, angiotomografia da aorta abdominal, e o nome do exame na pelve não é angiotomografia da aorta pélvica, é angiotomografia arterial da pelve. Esse é o terceiro nome, então muda um pouco. Angiotomografia arterial da pelve. Então, são esses três códigos, tem que solicitar esses três. Sendo que o primeiro, a angiotomografia da aorta torácica, necessariamente tem que ser guiada pelo eletro. Então, aí já são detalhes, junto com a execução no dia, de orientação ao paciente, de treinamento respiratório, de qualidade do gating, do sinal eletrocardiográfico, com o preparo adequado da pele do paciente. Aí já são todos os detalhes da execução que, de fato, faz diferença você ter um time que esteja acostumado. Se você está numa cidade que esse acesso viria para Belo Horizonte só para isso, aí eu sugiro um treinamento local, que não é difícil, basta você ter uma pessoa de eleição para executar. Mas se não for, se não tiver essa pessoa, eu sugiro sempre procurar serviço com essa expertise, porque expor esse paciente 2 vezes ao contraste, normalmente é um preço muito alto a se fazer e, de fato, como eu disse lá no início, é um exame que foge completamente da rotina do serviço de radiologia. O que nós vamos analisar, aí são várias coisas, você me fez a pergunta do ânula aórtica, eu vou me ater apenas ao ânula. O ânula aórtica é uma estrutura tomográfica, Lorena, coloca o próximo slide, por favor, que ele está aí. É uma estrutura tomográfica, é um local que, na verdade, não é anatômico, né? É a junção dos pontos mais inferiores de cada cúspide, e esse ponto, na transição da via de saída para a raiz da aorta, nesse ponto, onde que os três locais mais inferiores dos seios estão tocando essa via de saída ao mesmo tempo, a gente chama, então, de ânula aórtica. É uma estrutura virtual e não anatômica, que requer um certo treinamento e um certo conhecimento 3D da imagem tomográfica para você visualizar isso bem e sem erro. Sendo que, como já foi feita aí uma pergunta, né, sobre o detalhe, inclusive, da medida, vejam que como as pessoas estão atentas aos detalhes, né, em relação a esse participante que perguntou sobre centímetro quadrado ou milímetro quadrado, é isso mesmo, assim, o exame é extremamente detalhado, o exame requer esse treinamento e essa imagem tem que estar de boa qualidade. Então, volto lá novamente, um centro capaz de realizar esse exame de forma rotineira, com todos esses detalhes, para que a gente chegue nesse ânula aórtico com acurácia, já que milímetros aqui podem fazer diferença no tamanho da válvula que você vai escolher. Além disso, você... Pois não, ok. Excelente resposta. Tem esse assunto gerou várias perguntas aqui no chat e no Q&A. Uma delas é quem solicitaria o pedido da angio-TC, se é o cardiologista clínico ou o hemodinamicista. E uma segunda pergunta é se você vê alguma característica pela angio-TC que seja um empecilho para você sugerir ou não a TAV minimalista por Rating. Bom, a primeira pergunta, eu sugiro, se vocês estiverem com o paciente no consultório pensando em TAV, como a gente não deve errar na tomografia, se o encaminhamento for factível, eu sugiro o encaminhamento, que aí a gente já faz tudo dentro do que deve ser, né? O pedido, a execução, a programação, o preparo renal, a explicação para o paciente. Aí eu acho que realmente isso gera uma melhor qualidade de assistência do que a solicitação pelo cardiologista. Por quê? Porque o paciente, de posse desse pedido, ele pode não ter esse discernimento e ir em serviços que não têm esse hábito e gerar imagens de qualidade ruim que geram procedimentos com maior taxa de complicação. Então, se for realmente alcançável o serviço de hemodinâmica para referenciamento antes da solicitação da angiotomografia, seria o ideal. Bom, em relação à TAV minimalista, a frase do Alisson eu acho a melhor de todas, né? Quando a gente não vai fazer essa discussão, é uma discussão que sempre, como a gente faz todos os casos, né? Aquela discussão com todos os profissionais envolvidos antes da execução,
e a gente planeja o procedimento. Então, nesse momento, o anestesista, a pessoa que analisou a tomografia, o hemodinamicista, todos vão opinar em relação à chance de complicações. Então, a grande questão aqui é o quão seguro é o procedimento, qual que é a previsão de complicações, para que a gente não seja surpreendido, estando o paciente sedado, com uma complicação grave. E aí, a indução anestésica para geral transformação seria ruim. Então, usando esse mesmo raciocínio, seriam dados anatômicos desafiadores para a execução da tomografia, com a predição de complicação maior. Como a nossa taxa de complicação, você sabe, né, que é muito baixa em função dos cuidados que a gente toma, muito pouco provável da tomografia gerar essa contraindicação à TAV minimalista. Mas seriam dados que essa previsão de complicação seria maior. O que, como né, a gente sabe dos nossos casos, eu nem me lembro quando foi que a gente decidiu isso em função de um dado anatômico exclusivamente da tomografia, já que, à medida que o serviço foi tomando experiência com a abordagem minimalista, isso ficou menos frequente. Tem ainda a pergunta do Ari sobre a altura de coronária, quando ela contraindica o procedimento. Na verdade, a altura de coronária ela nunca contraindica o procedimento. Na verdade, ela faz com que o hemodinamicista execute passos necessários para a proteção dessa coronária e a gente tome esses cuidados durante a execução. Então, abaixo de 12 milímetros é uma altura de coronária que requer esse zelo, esses passos adicionais para a proteção coronária. Essa proteção, eu acho que talvez alguns de vocês vai entrar no que seria essa proteção para as pessoas entenderem, mas a gente tem que medir, se for abaixo de 12, a gente entra nessa zona em que a gente presta atenção se a gente vai ser necessário ou não tomar essas medidas. Dentro de um ânulo aórtico e de um seio de valsalva que a gente já está vendo que não vai comportar bem esse deslocamento do folheto coronariano. Então, se você tiver essas duas coisas juntas, um seio de valsalva pequeno, porque a prótese, vejam aí, ó, esse seio de valsalva dela, o menor diâmetro era 28. Pelo diâmetro da prótese, a gente sabe, então, que vai sobrar um espaço grande, que depois desse seio ser deslocado para cima, ele vai ocupar, então, um espaço que até o ósseo da coronária é muito grande. Então, mesmo que seja uma coronária baixa, a gente tem segurança de executar a intervenção, mais do que se fossem seios menores. Qual que é a medida de seio que também chama atenção para isso? Se ele for menor que 30, com diâmetros menores que 30. Essa daí deu 28,3 em uma, mas nas outras duas era 31 e 32, então não é, em geral, um seio pequeno. Então, para responder a pergunta do Ari, seria uma altura de coronária abaixo de 12, associado a um seio de valsalva menor que 30, a gente estaria junto aí de uma anatomia mais desafiadora, que requeria do hemodinamicista passos adicionais. Obrigado, Eduardo. Obrigado pelo excelente resumo aí de todas as características, ou quase todas. Muito bem. Lorena, vamos continuar então. Então, a avaliação de risco cirúrgico dessa paciente, ela tinha um alto risco, o STS foi calculado com uma mortalidade de 12,26% e uma morbimortalidade de 32,18%, um risco proibitivo para cirurgia aberta. Eu acho que a gente pode continuar, e talvez eu peça para o Jamil falar um pouco das características do procedimento, Lorena, porque eu estou doido para ouvir a opinião da Tânia de como que ela vai receber um paciente assim, mas vamos primeiro ver o procedimento. Você quer adiantar, Jamil, talvez, você que fez o procedimento, alguma característica especial? Eu acredito que o nosso público está doido para ver o procedimento em si. Eu acho que a gente pode ir mostrando, Ari, eu acho assim, a gente discute isso extensivamente e esses dados da tomografia são muito relevantes, porque tinham 3 preocupações em relação aos aspectos da tomografia. Primeiro, aquele nódulo de cálcio perto do seio esquerdo, que se estendia para a via de saída. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado na medição, na escolha do dispositivo e no volume que nós vamos dar para a gente evitar qualquer complicação. O segundo era em relação à presença de calcificação circular ao nível da junção sino-tubular e nós vamos encostar o balão do dispositivo ali.
E o terceiro em relação aos acessos, que eram realmente preocupantes em relação à quantidade de cálcio. Mas nada desses elementos foram suficientes para a gente, foram graves ou foram limitadores suficientes para impedir que a gente fizesse a intervenção com a utilização da técnica minimalista. Pode seguir aí, né, Ari? Vamos seguindo, Lorena? Vamos sim. Então, foi planejado um acesso primário pela femoral direita, com uma pré-dilatação, o implante é uma prótese Sapien 3, número 23, um marcapasso provisório implantado na jugular interna direita, procedimento com sedação e anestesia local e avaliação com ecocardiograma transtorácico. Então, essa é uma imagem já com um catéter posicionado, foi feita a primeira punção da artéria femoral comum esquerda e um catéter posicionado ali na artéria femoral comum direita para poder guiar melhor a punção à direita. As punções são guiadas por ultrassom e através dessa angiografia a gente observa realmente uma altura de bifurcação alta e seria dessa maneira a gente consegue ter uma maior segurança com uma punção no local mais adequado. E a quantidade de cálcio, né, Lorena? Em relação aqui na bifurcação da aorta, nas duas ilíacas, a gente vê Sim. até a escopia, a extensão do cálcio aí presente. Parece um bastante cálcio. Pois é. Então, nesse bastante caso, calcificação, como a gente viu proteger, só para a gente comentar que nós achamos que nós teríamos que proteger esse acesso primário, que vai entrar um dispositivo largo aqui com um fio guia, que vai ser mostrado depois, que vem de um lado para o outro, para se a gente tiver alguma intercorrência, a gente já está com a possibilidade de acessar rapidamente o acesso da realização da TAV. Segue, Lores. Essa imagem a gente vê uma ortografia inicial, a gente já observa o marcapasso posicionado no ventrículo direito, a gente define bem essa posição, né, da ortografia através da tomografia, a gente observa bastante calcificação na válvula, calcificação também na aorta, na junção sinotubular, também nas coronárias. Vocês podem até observar um stent na coronária direita e o stent lá posicionado na DA. É praticamente uma aorta em porcelana, né? O Ari tinha chamado a atenção disso mais cedo. A gente vê aqui a quantidade de cálcio na aorta ascendente. E vocês vejam a posição do catéter pigtail, ele que vai orientar, ele tem que estar colado no seio não coronariano para a gente orientar exatamente a posição de liberação da válvula. É fundamental isso. E essa projeção em que a gente consegue enxergar as três cúspides, isso também é um elemento que a tomografia nos proporciona. Vamos embora, Lores. A gente avalia o gradiente aórtico através de um catéter posicionado no ventrículo esquerdo e outro na aorta. A gente verifica aí um gradiente de 70 milímetros de mercúrio, a pressão sistólica na aorta era de 110 e no VE de 180. E estava com uma PD2 de 15. Devido à calcificação da válvula, essa área valvar de 0,6 foi optado por uma pré-dilatação, foi realizada com balão 20, como vocês podem verificar na imagem, essa é a imagem do balão sendo expandido. E aí prosseguimos com o posicionamento da prótese. Como o Jamil falou, é importante o pigtail estar bem posicionado no seio não coronariano para a gente conseguir posicionar adequadamente. É feito a liberação da prótese com o rapid pace, o marcapasso fica em torno de 180 batimentos por minuto. Pode passar. Por que, Lorena, que faz com o marcapasso a 180? Porque se houver algum batimento, né, uma sístole eficaz, ele pode, como que fala? Deslocar a válvula. Então é fundamental que o débito não esteja quase a zero, né? Nessa hora Exato. que coloca marcar a válvula. Exato. É importante ter ali o ventrículo quase que parado mesmo para não expulsar a válvula. Então, nessa imagem a gente observa a liberação da válvula. Então, é pela insuflação do balão. E agora a gente observa uma ortografia após o implante da válvula. A gente observa ela bem posicionada.
as coronárias pérvias e apresenta um leak discreto. A gente já tinha essa ideia. Lorena, com aquele falando de um leak discreto, você acha, Jamil, você quer comentar qual a importância desse traço de contraste? Isso vai sumir? Isso fica assim? Qual é a sua impressão? Olha, Ari, nesse nível, nessa gravidade, numa paciente de 90 anos de idade, a gente não se preocupa. A gente estava preocupado realmente com as características anatômicas da válvula, que em alguns casos até poderia sugerir que fosse implantado um dispositivo autoexpansível. Mas hoje a gente sabe que se a gente tiver todos os elementos em mãos para fazer as medidas e definir o volume que você vai colocar no dispositivo, e sabendo que você pode ter um pequeno leak por causa da presença dessa calcificação, é o resultado que a gente aceita como um resultado ótimo, porque, dadas as características, é o de menor risco para ela e a evolução disso é muito favorável, isso não tem nenhum valor prognóstico, essa pequena fuga de contraste. Lógico que isso é avaliado pelo eco na sala, a Maria pode falar isso melhor, mas nesse grau a gente não dá importância. Eu acho que gostaria de chamar a atenção a proporção em que a válvula fica para dentro do ventrículo, em torno de 20% dentro do ventrículo, por isso aquele posicionamento do catéter pigtail para poder garantir com aquela marca que a gente vai conseguir essa proporção no ventrículo e na aorta, porque isso também está relacionado à ocorrência de marca-passo. Aquela marca que é o meio do balão, ele tem que estar tocando o pigtail, isso a gente vê muito bem, para poder reduzir a chance também, porque essa válvula tem uma saia que diminui muito a quantidade de leak, mas ela, por outro lado, se ficar muito mais baixa, pode favorecer a ocorrência de bloqueios, e por isso a gente tem que ter um posicionamento bastante preciso para poder satisfazer a todas as exigências técnicas do procedimento. Obrigado, Jamil. Efraim, você, com esse resultado, o que você espera, primeiro? Você acha, em relação à válvula autoexpansível ou em relação a essa válvula balão expansível, você vê diferença em resultados? E segundo, qual que você acha, como é que é a recuperação desse paciente? Como é que você viu isso lá fora, a recuperação e até a utilização desse tipo de válvula em oposição a outras válvulas? Muito bem, Ari. Então, boa noite a todos. Em relação ao tipo de válvula, Ari, nesse caso a gente escolheu a balão expansível, mas a gente vale ressaltar que na grande maioria dos casos a gente pode usar as válvulas autoexpansíveis ou as balões expansíveis também, né? No caso, na época lá, só tinham duas válvulas aprovadas, que era essa da Edwards, que é balão expansível, e a Core Valve, né, ou a Evolute, que é autoexpansível. Então, assim, na maioria dos casos, as duas podem ser usadas com taxa de sucesso muito boa. Não tem nenhum estudo assim. Na verdade, tem um estudo comparativo entre as duas, né, head to head. Talvez a Sapien, que seja essa que a gente usou, tenha uma incidência menor de leak paravalvar, mas também tem a geração nova da autoexpansível, que fizeram também a saia na porção distal dela, e isso reduziu expressivamente o leak. Atualmente, a taxa de marca-passo, que é uma complicação do procedimento da TAV, das duas também se aproximam. Então, acho que na grande maioria dos casos, o centro tem que usar a válvula que tem expertise, né? Então, assim, você tem que aprender, eles são mecanismos de liberação diferentes, são técnicas diferentes para serem implantadas as válvulas. Então, assim, a gente tem experiência com as duas porque a gente fez as duas válvulas, então a gente consegue selecionar bem os casos. Deixa eu só acrescentar uma pergunta para você. Nas válvulas cirúrgicas, a gente espera, nós temos aí a Maria, de ecocardiografista, nós temos a Eneide aí na plateia, a gente espera algum gradiente, né, nas válvulas cirúrgicas convencionais. Nessa válvula, você espera quanto de gradiente aí?
na grande maioria das vezes, o gradiente médio é 8 ou menos, né? Então, assim, são gradientes menores do que os que a gente vê nas próteses cirúrgicas, né? Pelo perfil, né, da sutura das válvulas cirúrgicas, é claro que tem próteses diferentes, folhetos costurados lá de fora ou dentro. Mas, de uma maneira geral, a gente tem os gradientes no pós-operatório imediato e até hoje o que a gente tem de acompanhamento também a médio prazo, os gradientes da válvula da TAV são gradientes menores do que os das próteses cirúrgicas habitualmente. Obrigado, Efra. O Alisson, o paciente fez um ataque à arritmia aí, proposital, nós colocamos a frequência cardíaca desse paciente a 180, você não deu anestesia geral para o doente, você deu uma sedaçãozinha leve. O que o paciente sente? Que o pessoal está perguntando. Isso não é desconfortável? O paciente percebe, não percebe? Não, normalmente, Ari, os pacientes eles têm uma tolerância muito boa para esse rapid pace que é feito. Não chega a ser desconfortável, normalmente na hora com uma sedação leve eles conseguem tolerar tranquilamente. O que pode acontecer é ter um baixo débito, né? Logo após o rapid pace, o paciente, aí nós temos que, dependendo, fazer alguma droga para subir a pressão, estabilizar ele um pouco. Mas, em termos de tolerância do paciente, isso aí é bem tranquilo. Ele não chega a ser um complicador, não. Tá legal. Obrigado, Alisson. Vocês mediram o gradiente depois desse procedimento? Medimos, isso. Então, após o implante da prótese, foi realizada essa análise do gradiente, novamente com o catéter no VE e na aorta, evidenciando, vocês podem observar aí, praticamente nenhum gradiente, muito pequeno. Tânia, sua vez. Olha só, eu estou vendo aqui, parece que alargou o QRS aqui. Eu não sei qual é a velocidade que está aqui, mas deve ser a velocidade habitual. Como é que esses pacientes chegam para você lá no CTI? Esses pacientes que a gente faz a TAV minimamente invasiva. Tânia, eu não estou te ouvindo. Não, você não está com mute, mas eu não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo a Tânia, gente? Não. Ari, enquanto a gente estabelece isso aí, veio uma pergunta aqui no chat em relação a uma das complicações da TAV, que pode ser o distúrbio de condução. O Jamil falou muito bem sobre o posicionamento da TAV, né? Você não implantá-la tão dentro do ventrículo. Efraim, a pergunta no chat é se você faria alguma estratificação de risco nesses pacientes que vão para a TAV, se tem algum risco maior, alguma característica que predispõe a uma chance maior desses distúrbios de condução após o implante da válvula. Excelente, Keio. Inclusive, eu acho que o Efraim vai responder a pergunta da Dinalva, que é possível prever o risco de BAVT no pós-operatório? Isso interfere na abordagem minimalista? Efra? Então, a gente tem alguns critérios já bem estabelecidos que são preditores do uso do desenvolvimento de bloqueios avançados, né, e, consequentemente, da necessidade de implante marca-passo. Então, talvez o principal deles seja o paciente que já tem um distúrbio completo do ramo direito, previamente ao procedimento. Obviamente, uma das complicações, né, ou um dos distúrbios mais frequentemente ocasionados após a TAV é o distúrbio de condução do ramo direito. Então, esse paciente do ramo esquerdo. Então, quem já tem um BRD está sobre um risco bastante aumentado em relação aos outros de ter um BAVT ou um BAV avançado. Outras coisas que a gente leva em consideração, e aí a gente consegue responder na Dinalva, estimar o risco, o oversize da prótese. Então, se a gente consegue calcular o tanto de oversize que vai ter a prótese que a gente coloca sobre o ânulo do paciente, aquela medida que o Falqueto e a Lorena mostraram. Então, quanto maior o oversize, né, quanto maior a válvula para aquele ânulo, maior a chance de marca-passo. A profundidade do implante da válvula
é extremamente importante também. A gente sabe, eu vou colocar a imagem aqui, a gente sabe que a tendência inicial era colocar a válvula ali 3 a 5 milímetros dentro da via de saída do VE. E ao longo do tempo a gente viu que quanto mais alta, ou seja, quanto menos ventricular e mais aórtica a gente colocar, menor a chance de marca-passo. Então, saímos aí de 25% de marca-passo nos estudos iniciais para hoje, com técnicas novas e os dispositivos novos, para taxas aí de 7 a 12%. Então, isso certamente também, o implante é uma etapa fundamental, o posicionamento, os milímetros ali são bem sensíveis nesse aspecto. A tomografia tem um dado importante também, que é a questão do septo membranoso, que é um dado que ajuda a predizer o risco de marca-passo também. Quanto menor a extensão do septo membranoso, também maior a chance de implante de marca-passo ou de estudo de condução futuramente. E em relação às próteses, hoje em dia elas são praticamente semelhantes a essas duas próteses que eu falei, a Evolute e a Sapien 3, na questão de marca-passo. Então, assim, é uma das preocupações, os pacientes acabam tendo uma internação talvez um pouco mais prolongada, porque eles não têm alta no dia seguinte. Se o paciente desenvolve um distúrbio de condução, ele tem que ficar com marca-passo provisório 24 horas, a gente faz telemetria nele, né? Faz um Holter também, na maioria das vezes, porque ele está sob risco de desenvolver. Mas a grande maioria dos casos, mesmo os que desenvolvem BRE, evoluem ou para persistência do BRE ou para recuperação do distúrbio de condução. Obrigado, Efraim. Tânia, restabeleceu o som? Ari, consegue me ouvir? Muito bem. Tânia, Ótimo. o paciente na média, ou esse paciente específico, mas os pacientes na média, o Jamil falou uma coisa muito interessante, para a gente fazer uma TAV minimalista, precisa de um esforço do anestesista junto com a gente, trabalhando em equipe. E eu acrescento que para a gente, além de fazer uma TAV minimalista, poder dar uma alta precoce, tem que ter um esforço muito grande do CTI cardiológico nosso. Qual que é a sua... A gente já está meio adiantada a hora, mas eu acho que vale você falar qual que é a sua conduta rotineira desses pacientes que chegam para você assim. Chegam acordados? Chegam... Como que eles chegam? O que que você faz? Você mobiliza? Não mobiliza? Ok, Ari. Pessoal, de novo, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. E eu gostaria de começar essa resposta, Ari, falando que é toda uma linha de cuidado, né? Você está falando aí da importância da terapia intensiva, quer dizer, o cuidado começa lá no Rodrigo Lana, na indicação do procedimento, passa pela análise do paciente, pelo melhor procedimento a ser realizado, pelo procedimento e culmina com a chegada dele dentro da terapia intensiva. E o que a gente observa é que como essa abordagem minimalista permitiu a esses pacientes idosos de múltiplas comorbidades evoluírem de uma maneira mais satisfatória, com menor estresse, menor invasividade, facilitando mais rapidamente a sua recuperação funcional. Então, é isso que a gente vê lá no CTI. Esses pacientes, eles chegam menos sedados, eles chegam menos invadidos, e isso nos permite, com mais segurança, garantir uma mobilização mais precoce, uma alta da terapia intensiva, muitas vezes com menos de 24 horas de evolução na unidade, e isso favorece uma alta mais precoce, uma alta hospitalar mais precoce, mas com segurança e garantindo ao paciente esse retorno às suas atividades domiciliares, às suas atividades funcionais, com maior qualidade e maior rapidez. Há visto aí o que o Jamil mostrou, aí o Mick Jagger, em pleno vapor, aí, logo pouco tempo depois do procedimento realizado. Obrigado, Tânia. Ok. O que pode continuar, Lorena, para a gente terminar? Então, o ecocardiograma, ainda na sala de hemodinâmica, mostrou um VE com uma contratilidade preservada, sem alteração segmentar, a prótese bem implantada, normal funcionante, com um gradiente de pico de 6,8 milímetros de mercúrio e um leak leve, e mantinha a insuficiência mitral leve que ela já tinha.
Após o procedimento, ela apresentou um BRE e um BAV de primeiro grau. Foi mantido o marcapasso transvenoso por 24 horas, depois foi retirado e ela não apresentou maiores complicações. Não teve nenhuma intercorrência durante a permanência no CTI e recebeu alta para casa no segundo dia pós-operatório. A gente tem uma imagem dela ainda na hemodinâmica, após o procedimento, já acordada. Tudo bem? Então tá ótimo. Vou falar para ele. Rosa, o que a senhora quer falar para o doutor Rodrigo? Mandar um abraço para ele? Tudo bem? Então tá ótimo. Vou falar para ele. Essa não tá fácil não, Lorena. Rodrigão arrebentando os corações, né, Rodrigo? Claro, claro. Ela teve alta no segundo DPO, né, que você falou, né? Isso. Tá certo. Bom, exatamente. Lorena, mais algum slide sobre isso, não? Não, podemos seguir. Nós temos que... Estou respondendo algumas perguntas aqui, o Kei está anotando outras. A nossa taxa de AVC, a Celcinha perguntou, entre 1% e 2%, os últimos 100 casos nós não tivemos nenhum AVC. Tivemos mais na experiência inicial. Não, parece que não é mais um grande problema isso, o AVC. Inclusive, nos estudos internacionais publicados, a taxa de AVC da TAV é menor que da cirurgia. Efraim, você vai apresentar um resuminho do que nós temos sobre algum dado internacional ou nosso, para a gente poder ver se a gente faz uma pequena discussão e já pelo adiantar da hora a gente caminha para o encerramento disso. O que você poderia nos apresentar dos registros internacionais e as evidências? Joia, Ari, obrigado. Eu vou fazer um resumo, né, até pelo tardar da hora, mas é importante a discussão do caso. Acho que a interatividade foi muito importante. A gente respondeu o pessoal também, é muito interessante. Só o número de TAVs, né, obviamente, a cada ano que passa aumenta ainda mais, né, a Europa e os Estados Unidos com grande parte do número dos casos no mundo, estima-se aí quase 300 mil casos no ano de 2025. E a TAV minimalista, ela serve justamente para que a gente mantenha o nosso desfechos clínicos bons, enquanto a gente mantém a segurança do procedimento e a gente torna o procedimento eficaz, reduz a invasividade e acelera a recuperação do paciente. É isso que o paciente quer. A TAV minimalista, ela atende esse triângulo aí entre o paciente, que é um procedimento de menor risco, menos agressivo, que ele possa ir embora rápido para casa. O médico quer fazer um procedimento eficaz e seguro e a fonte pagadora quer pagar menos, né? Quer que seja um procedimento com menor custo. Muitas evidências em relação a isso. Certamente é seguro reduzir os custos com segurança. A gente tem estudos aí desde 2012 mostrando uma redução de praticamente $10 mil no manejo minimalista da TAV, isso em 2012, em que a prótese por si só custava 30 e poucos mil dólares aqui, e os desfechos de mortalidade eram iguais aqui ao final de um ano. E isso tem sido a tendência realmente, uma redução dos custos ao longo do tempo, especialmente naqueles pacientes que têm altas mais precoces. No começo aqui, no partner, naquele primeiro estudo, 10 dias de internação, obviamente pacientes de risco muito alto. E aí foi caindo, a gente tem hoje já os estudos com uma taxa de permanência de 1 dia. O registro maior que se tem é do registro americano, que eles viram nada menos do que 120 mil pacientes submetidos a TAV transfemoral, grande parte deles minimalista, o manejo deles. Vejam, em 2016 eram 33%, hoje já são 64%, né? Então, assim, não existe, hoje em dia, quem você não vai fazer minimalista que deveria ser como o hemodinamicista deve encarar.
E esse registro, depois de parear pelos scores de risco, viu que a mortalidade não só não é pior, mas é melhor. É claro que discretamente, mas é melhor nesse manejo com sedação consciente, com alta precoce, que é o que a gente tenta fazer nesses pacientes que são bem selecionados. Muito importante, esse Vancouver 3M foi um estudo que mostrou a possibilidade da alta no dia seguinte para os pacientes selecionados, seguindo um protocolo rígido do cuidado no pré-operatório e no pós-operatório. O que a Tânia falou, muito importante, o envolvimento da equipe do CTI, a equipe de fisioterapia, de enfermagem, para mobilizar esse paciente rapidamente. Os pacientes costumam perguntar a gente, ou a família, né, quanto tempo depois ele vai ter que ficar de repouso, e a gente fala que esse procedimento é para que ele não fique em repouso, é para que ele consiga retomar as suas atividades, mesmo idosos, igual o Rodrigo falou, eles têm as suas atividades diárias. Então, esse estudo, eles pegaram os pacientes com expectativa de vida maior que 3 anos, com uma tomografia de excelente qualidade, que é fundamental no planejamento do procedimento, com acesso vascular favorável, que estavam clinicamente estáveis, um grau de um mini-mental, né? Ou seja, o que o Alisson falou da equipe da anestesia, o paciente tem que ser capaz de ficar deitado e de obedecer aos comandos, né? Obviamente, sem uma via aérea difícil, e que a gente consiga fazer o procedimento nele com uma sedação consciente. Eles usaram, né, os procedimentos na sala de hemodinâmica, que é como a gente faz lá no Felício Roxo, com os acessos venosos periféricos, acessos percutâneos, né, a gente não faz cirurgia, né, não tem corte, né, para fazer o acesso, e bem como o fechamento é percutâneo também, com sedação consciente, o eco transtorácico disponível na sala, e a gente avalia a remoção do marcapasso após o término do procedimento. Monitores os sinais vitais, o repouso é somente por 4 horas, estimula a deambulação precoce, alimentação dos pacientes, avaliação dos hábitos fisiológicos e já logo no pós-procedimento já inicia a educação do paciente e dos familiares nos cuidados pós-operatórios, na recuperação e no que eles vão poder fazer nos cuidados a serem observados. E para a alta hospitalar, para isso, no dia seguinte, ou seja, 24 horas após o procedimento, um eco de boa qualidade, garantindo o bom funcionamento da válvula, implante, sem complicações, sem derrame pericárdico, e com ausência do distúrbio de condução, sem complicações vasculares às alterações laboratoriais, garantindo que esse paciente está hidratado, ele já deambulou, ele está com a comunicação preservada, e aí sim a gente dá alta com segurança e agenda os cuidados pós-operatórios. Isso eles conseguiram taxas fantásticas dos desfechos primários aqui, especialmente a mortalidade 1,5% em 30 dias, o que a gente comparando aqui com vários outros estudos de TAV, esse aqui que foi especificamente em amarelo, dá alta no dia seguinte, 1 dia de internação versus 6, 4 dias, no começo 14 dias, pacientes com risco muito aumentado, a idade de 84 anos, então a idade não é um limite, e esses são os pacientes que a gente faz e que a gente quer dar alta no dia seguinte com segurança. Então, esse é só um estudo randomizado, talvez o único que comparou uma técnica de anestesia contra a outra geral e local que teve os mesmos desfechos. Então, a gente tem esses argumentos para fazer a TAV minimalista. A angiografia e as medidas hemodinâmicas lá que a gente faz durante o procedimento associado ao eco transtorácico podem substituir o eco transesofágico na avaliação. A maior parte das complicações, sejam vasculares, são resolvidas de maneira endovascular também. E o conforto do operador. Nós, hemodinamicistas, já estamos acostumados a trabalhar com o paciente sob sedação consciente. Então, é um conforto para a gente fazer esses procedimentos, mesmo que grandes, né, considerados grandes, de maneira menos invasiva com o paciente acordado. Um resumo aqui, que depois eu posso disponibilizar para todo mundo, sobre a seleção desses pacientes. Então, é importante aqui na alta ausência, né, das complicações, o retorno funcional do paciente, para que ele tenha alta com segurança. Então, resumindo, o que permite essa abordagem minimalista? O planejamento, fundamental.
tomografia de ótima qualidade. Tudo que o Falqueto falou, a gente senta em cada caso, nós hemodinamicistas mesmo, vamos ler a tomografia, vamos analisar caso a caso, se tem quais os cuidados que a gente vai tomar. O procedimento não é uma surpresa para a gente, o procedimento ele está na mão à medida que a gente vê a tomografia e espera o que vai acontecer durante o procedimento. A seleção dos pacientes, que a gente vai fazer minimalista quando ele tem um menor potencial de complicações. A experiência do operador, obviamente, ninguém começa fazer TAV com minimalista. Então, a gente começou a fazer já depois de inúmeros casos, então tem a segurança do operador para fazer e, obviamente, os cuidados pós-operatórios especializados, integrados, que é fundamental a mobilização precoce desse paciente e os cuidados da equipe do CTI e da enfermaria. A nossa experiência de TAV minimalista no rosto, eu tenho aqui os dados dos últimos 3 anos, que a gente começou a fazer em meados de 2018, em maio mais ou menos, a gente fez 66% dos casos minimalista. No ano passado já passamos para 87,5% e até o momento, no ano de 2020, a gente está com 89%, sendo que alguns casos que eu estou me lembrando, foi uma paciente que tinha intubação muito difícil, então foi optado por fazer intubação precoce, né, obviamente, e então a nossa tendência é chegar em números cada vez melhores para estar minimalista. E eu trouxe aqui somente um editorial, achei interessante nessa época que a gente está vivendo, especialmente num webinar que a gente está transmitindo, que na época de Covid, né, assim, os pacientes com estenose aórtica continuam graves, os muito sintomáticos devem ser tratados, é uma doença agressiva. Então, assim, a TAV, que antes era opcional, agora, nesse contexto, ela é obrigatória, a TAV minimalista. Esses pacientes altamente sintomáticos, com estenose aórtica crítica, nesse contexto, né, das limitações dos recursos hospitalares, de anestesistas, leitos de CTI, de enfermaria, a gente tem que reduzir o tempo de permanência, com isso reduzir o risco de transmissão, e a gente tem sido capaz de fazer isso. A mensagem final que eu deixo um hemodinamicista americano fala, né, o objetivo de ao se tratar esses idosos, muitas vezes frágeis e complexos, é sempre fazer o melhor e, ao mesmo tempo, interferir o mínimo possível no ambiente natural desses pacientes. Então, o idoso ficar internado menos tempo, a chance de delírio dentre outras complicações, é muito menor. E a TAV, então, com abordagem minimalista, ela é segura, eficaz e já é amplamente praticada no nosso meio, como esse caso que a gente demonstrou. Obrigado, Efraim. Excelente. Eu gostaria, então, acho que pelo adiantar da hora, primeiro agradecer aos nossos panelistas, Rodrigo, que veio de outro serviço aqui, nos prestigiar, obrigado. Alisson, pela anestesia, Tânia e Maria, muito obrigado por vocês sempre estarem com a gente. Lorena, eu vou querer que o Jamil fale as palavras finais, mas eu gostaria de agradecer aos nossos colegas que estão aqui com a gente até essa hora. Eu estou muito feliz dessa nova etapa da hemodinâmica, aproveitando esse dilema da pandemia, mas sempre em alguma coisa ruim a gente consegue somar algo bom. Então, a gente nos aproxima com todo mundo em casa, mas a gente consegue se sentir próximo de todos vocês. E a nossa ideia é que a gente diversifique os assuntos e, uma vez por mês, a gente esteja junto de novo, participando e interagindo com novas abordagens da cardiologia. Jamil, você poderia falar as nossas últimas palavras, por favor? Olha, Ari, eu não tenho muito o que falar. Eu tenho só que agradecer inicialmente a todos que nos acompanharam aqui, todos os nossos colegas de hospital, ao Rodrigo pela oportunidade de ter tratado a paciente, de ter aceito o convite para participar conosco. Então, eu acho que a gente fica muito confortado de demonstrar o trabalho em equipe que a gente tem a possibilidade de realizar pelos excelentes colegas e em todas as áreas nas quais a gente convive,
e todos assim realmente voltados para oferecer o melhor no tratamento dos pacientes que nos são confiados. Quero agradecer especialmente as pessoas que nos acompanharam esse tempo todo. Nós estamos com 70 participantes ainda a essa altura da noite, a essa hora da noite, e espero que tenha sido proveitoso para todos, da mesma forma que foi muito gratificante para nós poder compartilhar esse momento com vocês, e a gente conta com a presença de vocês nas outras oportunidades. Será excelente ter vocês conosco. Muito obrigado. Obrigado a todos. Então, até o mês que vem, nós vamos mandar o convite a todos. Obrigado aos panelistas e boa noite a todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado por tudo, viu? Excelente. Abraço.